só, continuando a história, né? Como eu fui visitar e como vocês viram, as casinhas onde meu pai morou, né? Duas taperinhas, só o que restou foi aqueles caquinhos de telha, restinho de panela, como eu mostrei na imagem. E hoje eu estou com uma das meninas que seriam adotadas, né? No caso, tinha duas que eram, assim, as mais novas. Ficou uma com 3 anos, que era Nina, né? Isso. E no caso, quando foi o dia de vir pegar as meninas, aí meu pai disse: Eu não vou dar nenhuma, vou criar tudinho. E tu Foi. era uma delas, né? Era. Lembra dessa história? Tem como Lembro, contar aí para o pessoal? lembro. Eu lembro como minha mãe estava grávida, né? E que até o neném morreu com ela. Uhum, Estava grávida e minha irmã ia me bater, Tezinha, ia me uhum. bater e eu corri para cima da cama onde ela estava deitada. Ela já estava pertinho de ganhar, É porque no né? caso era uma gravidez de risco, né? Era Naquele de tempo, risco, né? era muito de risco. Ela toda inchada e ela. Então eu corri para cima da cama contra ela. E ela falou: Filha, desse eu não vou escapar, eu sei que eu vou embora. Hum, E então, quando sair comigo no caixão, você vai contar sua madrinha Zefa, que era madrinha Zefa Fernandes. hum. E então, tudo bem. E Nina foi, deu a tia Ana, uma tia minha, irmã de meu pai. Nina era para ir para casa da tia Ana, a nossa Sei, tia, né? sei. Aí quando meu pai, quando ela morreu, então ela foi atrás de mim e de Nina, tia Ana, minha tia, e minha madrinha. Só que ele disse, eu não vou dar nenhum. Eu vou trabalhar e nenhum. Eu estou falando que nenhum vai sair de dentro de casa, porque eu vou trabalhar e nenhum vai morrer de fome. Uhum. Eu vou trabalhar para meus filhos, mas eu não tenho coragem de dar nenhum dos meus filhos. E foi isso que aconteceu. Aí depois, aí meu pai, e era 11 filhos, eram 11 filhos. E minha mãe deu para minha irmã Maria, que é minha madrinha, que eu digo a todo mundo que ela é minha irmã, minha madrinha e minha mãe, Uhum. porque ela foi quem acabou de criar a gente, né? A bichinha sofreu muito, ela sofreu Maria é só uma, mas pra tu é muito. 3 em 1, né? É, é. 3 em 1. 3 em 1, eu digo para ela. Isso. Eu tenho 3 partes nela. Minha Uhum. irmã, minha mãe e minha madrinha. E então, é, quando aí meu pai ficou viúvo, trabalhando, eram 11 irmãos, 12 com ele, Madrinha Maria, minha irmã, era quem fazia a comida, a bichinha. Era muito sofrimento, muito Hum. sofrimento. E ele trabalhando na roça, sofreu muito, meu pai. Ele era um pai maravilhoso, que até hoje eu tenho muita saudade, muita falta de meu pai. Eu vou tentar não chorar. Uhum. Vou tentar não chorar, porque ele foi um pai muito maravilhoso para a família mais velha e para nós, né, meu filho? Uhum. E vocês também, com certeza. Com certeza vocês falam a mesma coisa, que ele foi um bom pai. Então, eu sinto muita saudade e dói. A saudade dói muito, dói. Então, ele passou 7 anos viúvo, sem querer casar. Quando ele viu que ia ficar sozinho, as filhas todas saindo, as mais velhas todas saindo, casando, indo para sua casa, ele falou, agora eu tenho de arrumar uma pessoa que eu É não vou. porque, assim, já estava perto de Maria casar e Isso, Maria era a única que ela, estava junto, né? isso, E Maria era para tudo. é, Então, ela ele se viu assim, e se Maria casar, como é que vai ser, né? Para foi continuar, né? isso, Ele foi, sozinho tinha foi, que, assim, ele tinha que trabalhar para dar conta dos filhos, pegava todo tipo com de certeza, serviço e o era, pessoal dizia, chama Antônio que ele tem coragem. isso, Porque ele tinha a necessidade de trabalhar ali para manter os ter filhos. coragem, Então, né? quando o pessoal fazia uma empreitada, que naquele tempo fazia empreitada, e não aguentava terminar, pegava o serviço pior e dizia assim: chama Antônio que ele faz. Era para arrancar tronco de jurema, Era, agave, todo tipo de tudo, coisa. Ele tinha tudo, o peito tudo, inchado dos esforços que ele fazia. Tinha é, tempo até que ele chegava isso, a desmaiar, né? era, era, Então, Zéza,
assim, durante esse período que tu conviveu, assim, depois da morte da tua mãe, depois, assim, tu tinha quantos anos, mais ou menos? Eu ia fazer 9 anos. Pronto, tu tem uma lembrança, né, assim, Tenho, tenho, viva, né? tenho, Então, eu lembro de tenho. muitas coisas. Então, depois da morte da tua mãe, essa convivência, assim, com teus irmãos e tudo, era meu pai, assim, em casa. Como era? Ele era um homem bruto, ele era carinhoso. Como era Antônio Evaristo? Ele era muito carinhoso, muito carinhoso. Ele bebia. Mas Uhum. o dinheirinho que ele ganhava na semana, ele pegava, ia fazer as comprinhas, que a gente achava tão bom, a gente ficava tão feliz, porque quando ele vinha, trazia até um pedacinho de queijo. Sei. Ele comprava as coisinhas tudinho, o que sobrasse era que ele ia beber uma dosinha. Uhum. Ele bebia. Mas ele era muito carinhoso, ele não queria que ninguém batesse um no outro. Ele tinha muito carinho pelos filhos, Aí, quando muito ele carinhoso. saía para as empreitadas dele, que era o ganha-pão, aí ele deixava Maria tomando conta Era, e deixava uma regrinha, uma coisinha para vocês fazer. Cada um isso, com sua atividadezinha que era para ficar ocupado ali, né? isso, Então, isso. assim, da convivência que tu teve com o pai, assim, qual a lição, alguma coisa assim, um ensinamento que ele deixou que tu tem recordação até hoje? A recordação que eu tenho mais de meu pai é que ele falava: olha, meus filhos, eu só peço uma coisa a vocês. Vocês não tá de ter as coisas que os outros têm, não mexer em nada de ninguém, deixe lá, viu? Deixe lá. Olha, a gente não podia chegar com nada, nada em casa. Uhum, Nem um pé de coentro, arrancar no roçado dos outros, nada. E nada mesmo. Ele dizia, porque o que é da gente é da gente, o que é dos outros é dos outros. Então, uhum. não quero que você mexa e nada, pegue nada alheio, É, entendeu? ele dizia assim pra gente, da família mais nova, né, que se precisasse pedir, pedisse, mas nunca mexesse no alheio. Isso, é, exatamente, exatamente. E Pois é. era isso. Assim, tem coisas, assim, a respeito do meu pai, que tem muita gente, assim, que não sabe. Não sei se tu sabe, né, já, assim, depois dele casado, com essa família mais nova, teve dificuldade, teve aquele tempo que passou um período de doença, teve cólera, e tinha muito a mortalidade infantil, né? Na questão já da família de mãe, né? Hum, Teve, teve Gorete, teve Edmundo, teve o Francisco que ele chegou a morrer, né? isso, isso, E quando foi no tempo que ela teve, que ela me teve, aí ia botar Francisco também, porque ela queria um filho com o nome Francisco. Aí isso, o pessoal, mas já morreu aquele e tu vai botar Francisco, botou o nome de Francisco, né? Naquele tempo o pessoal esperava pelo menos até 7 anos. isso, Se chegasse aos isso, 7 anos, pronto, então é, vai dar certo, vai escapar, né? Isso isso, aí não tem mais perigo, é, porque tinha muita mortalidade infantil, né? isso, Aí, como eu estava falando, né? No tempo de pai ter ficado viúvo, passou esse período todo tomando conta de vocês, quando ele chegou assim a decidir a casar novamente, qual foi a reação de vocês? Como foi a aceitação? Depois dele casar, teve assim pessoas que estavam ainda na adolescência, tu ainda era nova, era, era conviveu junto com adolescente. mãe e tudo. Como foi a aceitação assim de conviver junto assim meu pai, um casamento e vocês assim tipo imaginar vai tomar o lugar da minha mãe? Como Hum. foi essa reação? Não, eu aceitei bonitinho. Uhum. Eu aceitei bonitinho. Até que meu pai era noivo com uma moça velha, Que que tu era vício de Maria, uma bebida também, né? que tinha visto Gostava de também. tomar uma cachaça. Então, aí ele conheceu sua mãe, que é minha comadre, minha Uhum. segunda mãe. Eu adorava ela. Não é porque ela foi embora que eu estou Não, porque dizendo assim, isso, né? teve muitos que assim, teve uma convivência boa com mãe, né? Teve uns que não gostam bem. Eu acho assim, nessa questão, assim, de traumas que tiveram, teve assim, alguma coisa assim que teve um travamento, um bloqueio, né? Hum, Então, assim, tipo, pensar assim, meu pai vai casar, eu não tenho mais minha mãe, aí achar que a outra pessoa, tipo minha mãe, chegar hum, e ia tomar o lugar da mãe deles. hum. Poderia, né, ter isso. Porque teve uns que teve uma convivência boa com É, ela, realmente, foi. né? Mas teve outros que não teve, Não se né? apegaram muito. Não se apegaram muito a ela. Eu não. Eu me apeguei muito a ela, que hoje eu sinto muito.
A saudade dói muito quando fico olhando as fotos e eu chego a. Dói tanto que as lágrimas escorrem, né? Então, isso é a saudade doedeira. Uhum. E quando meu pai casou com ela, quando ele disse que ia casar com ela, que conhecia outra pessoa, aí eu foi quem fui terminar o casamento da outra, porque eu queria ele casando com sua Sim. mãe. Eu foi quem fui. Aí ele disse, minha filha, vai. Eu escrevo uma carta e minha filha vai levar. E a outra perrendo pai até botou uma rima, não foi? Foi. Botou uma rima pra ela. Não foi. Aí eu Hoje eu disse, tava eu vou, lembrando. papai, eu vou. Aí eu foi quem fui terminar o casamento. Aí eu levei a carta que ele E no mandou. final tinha um versozinho, tu Aí, lembra? aí tinha um versozinho, eu não lembro as palavras, mas eu sei que tinha um verso na Aham, carta. E ela mandou a aliança, foi quem trouxe a aliança. aham. Então, Ele deixou no pa- finalzinho, né? Que não queria mais nada e tal, que não isso. dava certo. E colocou assim: subdesça E de e mim de não mim esqueça. esqueça. Esqueça, que Porque eu eu já subi, já já desci disse e de de você, você já esqueci. esqueci. Foi mesmo. Entendeu? Foi Ele isso. contava essa história. Foi. Aí ela ficou com muita raiva. Ela Ela, disse, por que ela vai, além de mandar terminar, ainda de uma coisa dessa comigo? Foi. Eu disse, ela bem, eu gostava não de tomar uma tenho. cachaça, Era. ficava bêbada, Eu tadinha. disse, eu não tenho culpa. Pancador, É, como o, é? o O portador portador não não merece merece pancada, pancada. merece uma galinha assada, né? Mas tu ganhou Eu não a ganhei não, galinha? só pancada. Então foi isso, mas foi muito bom. Até eu brincava com ela com o papai, quando o papai foi embora, né? Hum, Quando ele foi, eu brincava com ela, com Mari, tu tá tão bonitinha, por que tu não se casa de novo? Ela dizia, oxe, homem, né, mãe? ela nem se zangava, É, eu brincando com ela, que eu gostava de brincar com ela, ela, não, que é isso, tu é doida. Entendeu? Eu brincava muito com ela isso. Tá tão bonitinha, mulher. Casa de novo, né? mas tu lembra, Então, mãe nova, mãe e jovem, para ver que bem bonita eu mesmo. toda a vida eu gostei dela. Eu gostei muito, eu gostava muito dela. Eu só teve coisa de criança mesmo, É. assim, mas não é isso, toda família Uhum, tem diferença assim um dia, né? uhum. Mas ela era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Agora, assim, voltando no tempo assim, antes de pai conhecer minha mãe, qual foi, assim, o período mais difícil, assim, de conviver, assim, em casa, com a ausência, assim, de pai? Ele era um pai presente, mas, assim, ele ficava todo dia ausente porque ele tinha que arrumar o comer para vocês, tinha Isso, que trabalhar, ele trabalhava duro mesmo, era, chegava cansado, às vezes ia de noite já para outra empreitada, que era cuidar isso, de casa de farinha, fazer farinha, era, porque ele trabalhava de meia, tinha que fazer farinha e ali tirar o quinhão dele, né? Que era o do sustento, isso, e o outro era o que o cara lá botava ele para trabalhar já para ser o lucro, né? Então o isso, lucro era. dele era tipo assim, vamos dizer, igual hoje, o pessoal bate feijão, né? Aí tem a cuia, que é o pago, Isso, né? isso. Então, como era assim a convivência dentro de casa, vocês, enquanto o pai estava fora? Mesmo ele deixando dito assim, olha, não é para dar trabalho a Maria, obedeça a Maria, e Maria como eu acho A que, segunda mãe, né, assim, da eu não gente. sei se ele falou que ela tinha mais ou menos assim, uns 17, 18 anos, Era, nesses tempos assim. Tu tinha 9, mas é. tu tem assim, uma memória limpa desse Tenho, tempo. tenho, Então, como tenho. era esse período? Assim, qual foi a maior dificuldade vocês conviver junto, sem a mãe de vocês, né? E, assim, qual foi assim o papel principal assim de Maria na questão da educação de vocês? A Madre Maria foi uma pessoa, foi uma mãe. Ela foi uma mãe de verdade, porque hoje ela diz, só você, Zé, que me respeita como uma mãe. Uhum. E ela ensinava a gente a rezar, só que tinha uma das irmãs, quando a gente ia rezar, se juntava tudo para rezar, ficava por trás catucando, né? E que toda a vida essa minha irmã foi possível. Sim. Eu não tenho medo de dizer, Tezinha, Uhum. minha irmã. E a bichinha sofreu muito, ela foi muito machucada pelos irmãos. Esse irmão que era mais velho, né? Foi muito machucada, foi muito. Tinha um dia que ela dizia, isso é um inferno. Oh, meu Deus, que inferno. E eu tinha tanta dor dela que eu não podia fazer nada, que eu era uma criança. Uhum. Eu era uma criança, eu não podia fazer nada, né? O que eu podia era falar para meu pai, quando meu pai chegava, e meu pai ia dar dura, bater, até bater, porque essa minha irmã era muito possível.
Tezinha, é muito possível. Machucou muito minha irmãzinha Maria, Madrinha Maria, É, né? uma vez ela me contou assim que tinha vez que ela ia, ajeitava, pegava água, dava banho nos mais novo. Quando chegava o tempo dela ir tomar banho, aí essa mais velha, Tezinha, Tezinha, quando ela terminava o banho, ela escondia a roupa, jogava terra em cima dela. era Ela desse disse que jeito. teve um tempo que queimaram ela com machixe e também jogaram formiga preta nela. Eu lembro do banho, quando dizia, ó, quando terminar a água, A nós última vai dando a latinha terra. d'água, que era dificuldade para buscar Era, uma aguinha no tanque, era. numa cacimba. Aí eu sei que ela foi muito judiada, não por mim. Isso eu não tenho esse trauma, de jeito nenhum, porque eu não tenho esse trauma, porque toda a vida eu respeitei ela, como minha mãe. Pronto. Aí, olha, já assim, na família mais nova também teve dificuldade, né? Teve o tempo assim, Com ali na certeza, década de 90 foi difícil, teve uma seca, teve questão assim da gente chegar a quase passar fome. isso, A gente não passou fome porque muitas vezes a mãe foi dormir calada, em silêncio, com a barriga seca, para a gente poder dormir com alguma coisa no bucho. eu acredito, E assim, pai verdade. gostava de, tipo, fazia o serviço dele, mas às vezes ia na rua, ou quando mãe ia resolver alguma coisa, fazer um joguinho do bicho. Uhum, E às vezes quando acertava, isso, fazia uma feira boa, né? era. Aí teve uma vez que estava um aperto. Eu não sei se você lembra, se sabe disso, ou se minhas irmãs vão lembrar. Mas teve um tempo, pai saiu, não tinha nada. Aí disse, eu vou ali. Aí voltou com feira, mas disse, oxi, o que foi que tu fez? Uhum. Ele tinha ouro na mão e pegou e deu fim à aliança do casamento para comprar feira para os filhos. Então, Eu não sei se tu sabia dessa. tão bom, não, Ele deu não, fim à aliança do casamento, porque ele tinha ouro na mão, mas em casa estava sem nada. é, Ele disse, a aliança não é nada não. é, Eu sou casado, a aliança não vai empatar nada, entendeu? verdade, Então, eu peguei a aliança e vendi. Em casa estava não passando sabia. dificuldade, ele foi deu fim à aliança e para trazer o sustento para casa, Então, você entendeu? imagine, será que tem um pai melhor do que esse? Eu acho que se existe igual, existe, mas melhor não. Ele se abdicou de várias coisas para apenas suprir as necessidades dos filhos, entendeu? Assim, de alguma forma, assim, deixou de ter uma liberdade, né? Era mais preso mais no serviço, porque em casa ele sabia que se ele não trabalhasse, os meninos iam ficar com fome. O Era, que era que ia arrumar? Porque ele não saiu, ele não foi para outro estado atrás de emprego, entendeu? não, Ele criou duas famílias trabalhando na agricultura, trabalhou pesado, trabalhou, chegou o tempo de desmaiar, passando dor no peito, mas trabalhando no pesado. Era dia de chuva, temporal, fazendo farinhada, atravessava riacho com os era. balai De de beiju, beiju, teve tempo que era, caía nos rios, molhava tudo, perdia, é, né? é. Era complicado. Na família mais nova também a gente passou aperto, mas assim, a dificuldade assim foi vocês, tipo, amadurecer de uma forma assim forçada. É Foi, igual você tirar uma foi, fruta do pé antes do tempo e botar um caborete para ela amadurecer. é, Porque vocês teve que ter uma maturidade antes do tempo. Com uma criança de 9 anos ter que evoluir para uma pessoa adulta, né? é verdade. Então é Então, isso. Isso é um pouquinho da história de Antônio Evaristo. Eu sei que muita gente lembra de Antônio Evaristo. Quantos lugares ele não comprou fiado? E quantos comprava. lugares hoje ainda não confia? Só no nome Antônio É, Evaristo. O verdade. lugar que meu pai comprava fiado, se eu chegar hoje e eu disser que vou comprar fiado, eles vendem. Que é filho de Antônio É, Evaristo, porque ele era uma pessoa pois é. certinha, É um homem que honesto, ele deixou esse legado, né? Uma pessoa honesta, trabalhador, respeitava, e o era, pessoal respeitava ele também. era muito respeitado, Pois muito. é. Então, pessoal, é, um pouquinho dessa história, né? Essa era uma das meninas que no caso, já tinham ajeitado, tua mãe já tinha Foi, te dado, né, para foi, tua foi, madrinha cuidar. foi. Então, mas meu pai disse, ó, nenhum, eu não vou dar nenhum, eu vou trabalhar e vou cuidar de todos. Então, essa é assim uma breve história para vocês conhecerem. Eu ainda vou conversar com outras pessoas, vou em sítio, entendeu? E vou estar reunindo um pouco de história para a gente fazer alguém que não conhece conhecer, alguém que esqueceu lembrar, porque assim, muita gente por aí tem um nome na rua, rua fulano de tal. Meu pai foi agricultor, teve esse legado, foi
trabalhou duro, criou duas famílias. Não tem nada de nome assim para lembrar. Então, eu resolvi gravar a história do meu pai para muitas pessoas estar conhecendo. Então, agora vai estar completando 20 anos de morte dele. Ele nasceu em 1924 e morreu em 2005. E agora, em novembro, está completando 20 anos. Então, eu decidi estar gravando esse vídeo, né, junto com os irmãos, os da família mais velha, os da família mais nova, para que a gente faça assim, tipo um documentário e relate um pouco da história para vocês saberem quem foi Antônio Evaristo da Silva. Isso foi um breve relato, né, de pessoas que conviveram com ele, né, é, falando um pouco, desabafando, né, expressando um pouco das emoções. Zéza, nesse caso, durante esse período, tem alguma coisa assim que ficou assim de mágoa nesse tempo? Assim, a respeito de pai, assim, você tem boas lembranças, mas sobre os irmãos, assim, tem alguma coisa que ficou para trás e não pediram desculpa? Tem alguma mágoa, algum ressentimento? Não, de meus irmãos tenho, porque a gente brigava muito. Só que Hum. eu enfrentava meus irmãos tudinho. Eita, Eu era mulher brava. braba, eu É engraçado, enfrentava. né? Da família mais velha saiu tu braba, de escorpião, e na família mais nova eu de escorpião. Tu é A gente escorpião, não é do mesmo mês. por isso que a gente se combina A gente é tanto. desse jeito. E a gente nasceu brabo igual o pai, ó. Papai Pois é. ficava na ponta dos pés. Era pequeno, mas era Ele corajoso. queria Valeu. crescer. É. Em braba, a gente ficava nas pontas dos pés. Uhum. Então, mas de meu pai, de jeito nenhum. Ave Maria, eu sinto muita saudade do meu pai. Tenho muita saudade. Então é isso, uma Porque era breve bom. história. Eu quero lhe agradecer por ter participado, E eu né? agradeço a E você, meu amor. obrigado. Tudo de bom pra você. A gente Obrigada só tem mesmo, assim viu? que recordar, né? Você sabe que eu te amo. E eu também amo você. Tanto é que tantos segredos que eu já te contei, né? A gente Isso, a gente se desabafa. dá muito bem. A gente se Tu, dá tu me muito chama bem. de filho, a gente é É, irmão, tu me chama de filho, é. chama a Aninha de filha, né? Isso, é. Acho interessante. É. Então é isso, pessoal. Continua aí que ainda tem muitas emoções por vir, viu? Valeu. Muito bom.